rua João Suassuna na manhã de hoje e percebeu que o primeiro trecho da rua entre o Banco do Nordeste e o conhecido Beco do Açúcar já tem uma nova configuração. O lado esquerdo da via é destinado a estacionamento de motos e de automóveis na diagonal, como já acontece na rua João Pessoa. A margem direita e o vão central ficam para o fluxo normal dos veículos, acabando aquela história de donos de rua que se achavam no direito de ocupar tudo, inclusive calçadas, como se a artéria fosse uma propriedade particular. E aí vem também o binário da Palmeira, desafogando a 15 de novembro, que terá sentido apenas no sentido centro-bairro. E uma outra via paralela terá sentido inverso para tentar se evitar as possibilidades constantes, frequentes, reais de acidente na rua do quartel do Exército. Parabéns à STTP, que implementa, portanto, esse excelente serviço para contribuir para o fluxo normal de veículos na cidade. O secretário de Educação de Campina Grande é o nosso entrevistado de hoje aqui no Ponto a Ponto. Outubro, que foi o mês de aniversário de Campina Grande, foi o mês de entrega de muitas ações na área de educação do município. Reformas e ampliações de escolas e de creches e aquisição de mobiliários e novos equipamentos fizeram parte dessas ações. Mas nós vamos abordar também com o doutor Flávio Romero temas ligados à educação, por exemplo, aí essa confusão do Enem, e outros temas de interesse da sociedade. Professor Flávio, boa tarde. Já terminou a prova, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Um prazer sempre renovado voltar também em Talaré. Vamos começar com essa questão do Enem, porque parece que entre anos tem sempre uma confusãozinha, eu não sei se porque a coisa é muito complexa, ou é o pessoal do MEC que pisa na bola. Qual é a sua visão, professor? Não, nós temos uma complexidade na realização do Enem com qualquer outro evento, qualquer outro exame nacional, porque nós estamos falando de uma prova que é aplicada ao mesmo tempo, concomitantemente, no mesmo dia, em todo o Brasil. Então aí, pela dimensão continental do país, nós já temos uma dificuldade de logística inicial, que é você fazer uma verdadeira operação de guerra, no bom sentido, para garantir que essas provas cheguem aos diversos locais no Brasil, com as dificuldades, inclusive, de acessibilidade que nós temos, por exemplo, na Amazônia, no interior do Nordeste, do Norte, enfim. Agora, é preciso que o Ministério da Educação faça uma reavaliação sobre essa logística, porque, ao que me parece, as provas são rodadas em diversos setores do Brasil. Isso propicia um vazamento. Propicia, porque na medida em que eu digo isso, evidentemente fazendo uma analogia muito pouco representativa, mas que vale nesse instante, quando nós coordenávamos, por exemplo, o vestibular da UEPB, eu na qualidade de vice-reitor, que coordenávamos lá, que o presidente era o professor Valber Colasso. E nós vimos a operação que a gente montava para evitar exatamente o vazamento das informações, inclusive com pessoas da própria comissão do vestibular de plantão dentro das empresas que ganhavam o processo licitatório para confeccionar as provas, para rodar as provas. Então, se isso existe num universo infinitamente menor de um vestibular da UEPB, logicamente isso no plano nacional deve ser multiplicado aí para uma variável infinita. Agora, por outro lado, é preciso que o ministro, que já vem tendo dificuldades, colocando inclusive em xeque o seu próprio cargo, por conta de um problema que é específico, mas que precisa de uma solução mais rígida do Ministério. O reitor, vários reitores com os quais eu conheci, Universidade Federal, Universidade Estadual, e professores, como é o seu caso, todos elogiam o trabalho do ministro Haddad. Todo mundo não, é uma excelente pessoa e procura fazer o correto, mas às vezes não depende só dele. É lógico, porque o Fernando Haddad ele conseguiu imprimir no Ministério da Educação, e tanto é que quando a presidenta foi eleita e estava naquele momento de recomposição do Ministério, todos nós, professores e gestores, dirigentes municipais de educação, estávamos vibrando para a permanência de Fernando Haddad. Houve inclusive uma manifestação do pessoal. Nossa, de todo mundo. Por quê? Porque na verdade ele imprimiu ao Ministério da Educação uma visão muito técnica, em que hoje ele articula e dialoga com todos os segmentos, com todos os dirigentes municipais de educação e estaduais, independentemente de partido. Hoje o Ministério da Educação não tem uma política voltada para aliados do governo de Dilma. Hoje ele tem um programa que foi articulado de forma muito descentralizada e de forma democrática, em que todos nós participamos, partidos aliados ou não. Então, há um tratamento igualitário de verdade. Então, isso fez com que o ministro tivesse, para nós, essa deferência muito especial da sua manutenção, e estamos agora novamente na expectativa de que ele possa permanecer, porque há a história de que ele deverá sair em dezembro para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Ontem, inclusive, não sei se eu teve a oportunidade de ver, ele foi entrevistado no Roda Viva, aqui na Rede Cultura, e o
papo foi em cima dessa provável candidatura. Não, na verdade o cenário é para isso. E aí nós ficamos na expectativa de que essa possível substituição venha no sentido de trazer alguém com uma formação ou com uma linha de pensamento que não venha desmontar essas ações do Ministério que são reconhecidas por todos, partidários ou não, da presidenta. Não estando envolvido com o problema, mas como educador, eu sei que o senhor acompanha tudo isso, teve problema também no supletivo do professor há pouco tempo, né? Uma questão também de... Esse eu estou acompanhando mais de perto, porque eu sou vice-presidente do Conselho Estadual da Educação e sou conselheiro do Conselho Estadual da Educação, e nós tivemos exatamente esse tipo de problema. E é dizer que, efetivamente, algumas escolas estão realizando supletivo sem autorização do Conselho Estadual da Educação. E aqui não vai servir de nada, né? Não tem validade alguns diplomas sob a nossa ótica. Evidentemente, o Conselho Estadual da Educação delegou ao conselheiro Rômulo Araújo, que é conselheiro do Conselho Estadual, que está lá com 8 processos envolvendo essa temática dos exames supletivos, e deverá apresentar o seu parecer na próxima quinta-feira ou na outra quinta-feira, né, no sentido de que o Conselho possa retomar para si essa responsabilidade, tendo sido provocada, evidentemente. Pois é. Mas teve, inclusive, prova suspensa. Né? Teve prova suspensa, depois a escola conseguiu uma liminar, depois o governo do Estado, através da diligência do competente secretário, o professor Afonso Celso, conseguiu derrubar essa liminar, porque, efetivamente, na essência, a escola não poderia ofertar o supletivo, porque não tem autorização do Conselho Estadual. Se não tem autorização, é como um médico que não tem autorização da sua ordem para... O bacharel dele que não se inscreveu na ordem. Exatamente. Então ele não está... E a escola está numa situação complicada, porque o direito subjetivo das pessoas que estão fazendo a prova está sendo tolhido, porque eles foram ludibriados para fazer uma prova numa escola que não estava autorizada. Pois é. A gente faz uma pausazinha, como sempre, bem curta, bem rápida, e já retorna para dar sequência à entrevista de hoje com o secretário de Educação de Campina Grande, professor Flávio Romero. É bem rapidinho.